Irmãos, as crianças podem sair para o culto infantil? Crianças podem ir agora? Irmãos, nós temos o relatório das transmissões e do sermonáudio deste mês. Para os irmãos que não sabem, que não acessam ainda isso, nós temos uma participação num site chamado Sermonáudio. O Sermonáudio, ele tem, como o próprio nome diz, são sermões que são colocados ali. Nós temos ali, acho que somos uma das duas únicas igrejas que colocam sermões em fala portuguesa no Sermonáudio. A outra igreja coloca sermões em fala portuguesa também, mas coloca um sermão a cada 3 meses. A nossa igreja coloca de 4 a 10 sermões por semana. Então nós temos 881 sermões no Sermonáudio. Então, se você pega trânsito para ir trabalhar e fica 1 hora parado, ouvindo buzinadas, então acesse o Sermonáudio durante o trajeto e escute sermões durante esse tempo. Se você trabalha em casa ou em algum outro lugar, enfim, você pode trabalhar e ouvir sermões do Sermonáudio da nossa igreja, de todos os pregadores da nossa igreja. Não são só sermões meus. Às vezes você não quer ouvir sermão meu, já enjoou dos meus sermões. Então quero ouvir outro pregador. Quero ouvir o pastor Pedro, quero ouvir o pastor Marcos Samuel, quero ouvir o pastor Thomas, quero ouvir o Nicolas. Então tem esses pregadores todos no Sermonáudio. Você acessa o site do Sermonáudio e acessa esses pregadores e você terá acesso a 881 sermões. E isso tem causado um impacto muito positivo. Recentemente eu soube de uma pessoa que estava trabalhando no Japão, no casco de um navio, no porão de um navio, no casco de um navio, no Japão, ouvindo o Sermonáudio, um dos sermões da nossa igreja, e aceitou a Cristo lá no Japão, no porão de um navio, ouvindo o evangelho, uma mensagem que falava sobre João Rus. Eu nem sei que mensagem é essa, né? Mas é uma dessas 881 mensagens. E aceitou a Cristo lá, conhecia pessoas em Minas Gerais, e disse para essas pessoas em Minas Gerais que aceitou a Cristo através disso, e essas pessoas me conheciam por acaso, e me disseram: olha, sabia que tem uma pessoa lá no Japão e tudo mais? Esse é um caso que nós conhecemos, mas quantos outros têm sido alcançados pelo Sermonáudio? Nós não sabemos, só no céu saberemos. Nós tínhamos 80 e poucos países acessando o Sermonáudio, os nossos sermões. No mês que passou, no mês de dezembro, nós tivemos 2.682 downloads, ou seja, quase 3.000 pessoas baixaram sermões em dispositivos móveis e em computadores. E neste mês, nós tivemos alguns países estreantes, e os países estreantes neste mês foram Líbia. Tem alguém na Líbia ouvindo os sermões da gente, vai morrer lá, né? Na Grécia, República Tcheca e Guatemala. E com isso nós alcançamos 93 países ouvindo os sermões das nossas pequenas igrejas. Na transmissão do culto ao vivo, nós temos tido uma média de 96 aparelhos ligados por culto. Isso em vários lugares do mundo. Os países que mais acessam o culto ao vivo são Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Chile e Itália. São os países que acessam. Então tem pessoas nesses países todos e outros nos assistindo agora. É interessante isso. Às vezes acontece dessas pessoas ligarem para mim depois do culto. Telefonam: pastor, eu tenho uma dúvida do sermão. Mas quem é você? Eu estou ligando do Japão. O que você está fazendo nessa hora acordado? Não, aqui é de manhã já. Então, acordou cedo para ouvir sermão da igreja. É muito interessante ver o que está acontecendo. Nós só queremos
destacar isso para que os irmãos divulguem isso, usem isso, essa ferramenta, divulguem para outras pessoas também. Só Deus sabe as maravilhas que Ele pode realizar através desse ministério, que tem sido realizado por alguns irmãos aqui da igreja. E uma palavrinha àqueles que assistem o culto ao vivo em casa. Vocês que estão assistindo o culto ao vivo em casa agora. Não é para ficar em casa e não ir na igreja. Não é para fazer isso. Senão a gente vai parar de transmitir. Você tem que ir à igreja. Aí se você disser assim, mas eu não tenho como ir na igreja, porque não tem igreja aqui onde eu moro. Aqui não tem, eu não tenho como me reunir com os irmãos, porque não tem igreja aqui onde eu moro. Então, se não tem igreja onde você mora, ou se as igrejas que você deveria frequentar estão pregando mentiras, heresias, doutrinas falsas, e você não se sente bem nelas, então a minha sugestão é que você reúna um grupo de irmãos na sua casa. E realize vocês juntos na sua casa um culto. E aí na hora do sermão, vocês escutam o sermão aqui da igreja. Mas é importante que vocês formem um núcleo eclesiástico, onde vocês possam ter comunhão cristã viva, onde vocês possam exercer os dons espirituais como corpo vivo de Cristo, onde vocês possam se estimular uns aos outros conforme a Bíblia ensina. Não é certo você ficar sozinho assistindo o culto. É preciso que você participe de uma comunidade de fé. E se essa comunidade não existe próximo da sua casa, então forme você uma. E aí participe dos cultos ao vivo, junto com essa comunidade de fé. E no finalzinho, compre aí umas bolachinhas, faz um cafezinho. No final termina com uma refeiçãozinha, todo mundo junto aí. Vai ser bem mais legal do que você só escutar o culto ao vivo e depois ir dormir. Então procure suprir isso, para que você participe da comunhão de uma comunidade de fé, de irmãos em Cristo. Deus abençoe vocês aí onde vocês estiverem, e que o culto desta noite seja um veículo de bênção para vocês também. Nós não nos conhecemos, mas nos conheceremos um dia. Alguns me escrevem. O que eu recebi de receita para a pressão baixar nessa semana, vocês não têm noção. Que eu falei na transmissão que estava com a pressão alta domingo passado e ganhei um monte de receitas. Vocês não têm noção. Se alguém tiver com pressão alta, quiser abaixar, fala para mim, que eu conheço todas as receitas já, do mundo inteiro, né, receitas para a pressão ficar mais baixa. Mas agradeço vocês pelo carinho de vocês, que Deus abençoe vocês, continue a lhes falar ao coração. Irmãos, eu comecei a pregar esse sermão na semana passada, Mateus 26, 57 a 68, esse trecho é bastante conhecido, e eu disse aos irmãos que existe um cenário aqui, é um cenário que é emoldurado por momentos bastante tensos. Vocês veem que esse ponto de Jesus perante o Sinédrio é um ponto alto na narrativa de Mateus 26, é o ponto crucial, é o ponto mais pesado do capítulo 26 de Mateus, e ele se torna ainda mais nítido, esse peso, essa carga emocional que aflora do texto de Jesus perante o Sinédrio, porque ele é emoldurado, nós dissemos, ele é emoldurado por dois relatos, o relato da traição e o relato da negação. Então, Mateus coloca essa moldura obscura, essa moldura fortemente carregada, nesse trecho, que é certamente o trecho principal do capítulo, que mostra Jesus perante o Sinédrio, fazendo aquela confissão de que ele é o Messias. Então, esse cenário é um cenário forte, é central aqui no texto, e nós vimos que os personagens que atuam nesse cenário, no desenvolver dessa história que é narrada aqui no trecho que nós lemos, na hora que lemos o texto base, Mateus 26, de 57 a 68, os personagens são dispostos e funcionam de tal maneira que eles são instados a oferecer respostas. E nós vimos aqui três respostas que aparecem no texto. Nós vimos as respostas das testemunhas falsas. Nós vimos na semana passada que o texto apresenta isso, as respostas das testemunhas falsas.
E essas respostas das testemunhas falsas estão consubstanciadas nos versículos 57 a 61. Os irmãos que vieram na semana passada se lembram disso. Os versículos 57 a 61 tratam das respostas das testemunhas falsas. E nós vimos como elas funcionaram. Nós vimos como Mateus narrou isso. E eu preguei sobre esse ponto na semana passada. Foi o único ponto que eu preguei, porque não daria tempo de pregar o sermão todo. Não dá tempo de pregar um trecho desse, é muito comprido. Não dá tempo de pregar num dia só. Se nós pertencêssemos ao grupo de puritanos do século XVI, do século XVII, aí sim, o sermão durava 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Mas se eu fizer isso, eu perco o emprego aqui na igreja. Então, não posso pregar 6 horas aqui na igreja. Eu prego 1 hora e pouquinho, e algumas pessoas já ficam assustadas. Como é que pode o seu pastor pregar 1 hora e pouco? Então, porque dizem que não é bom isso. Dizem que um sermão tem que durar 40 minutos, no máximo. Os irmãos concordam com isso? Ainda bem, porque hoje eu vou pregar bastante. Estou brincando. Não vou pregar bastante. Mas os meus sermões nunca são de 40 minutos, né? Sempre são um pouquinho maiores. Mas não daria para pregar tudo. A segunda resposta presente aqui, é a resposta do Filho de Deus. A primeira resposta, a resposta das testemunhas falsas, de 57 a 61. A segunda resposta, a resposta do Filho de Deus, os versículos 62 a 64. Esse é o trecho que trata das respostas, ou da resposta do Filho de Deus. Na realidade, são 2 respostas que o Filho de Deus dá. Mas nós poderemos ver isso nesses versículos 62 e 64. E por fim, nós temos nos versículos 65 a 68, as respostas das autoridades perversas. E aí termina o sermão. As respostas das autoridades perversas. Então, hoje, na semana passada nós vimos as respostas das testemunhas falsas, e hoje nós veremos as respostas do Filho de Deus. Não vai dar tempo de ver até o final. Não vai dar tempo. Eu não consigo pregar mais do que 4 versículos, 3, 4 versículos por sermão, não tem jeito. Mas os irmãos devem me acompanhar então. Nós estamos então no ponto 2 dessa mensagem. É o ponto 2 então. Já falamos das respostas das testemunhas falsas. Quem quiser ouvir essa parte do sermão, tem que acessar o Sermonáudio ou o site da igreja. Aí você tem esse sermão, a primeira parte do sermão. E hoje então vamos para o ponto 2. Então é um sermão em 3 partes. O ponto 2 é as respostas do Filho de Deus, neste cenário pesado, que é Jesus perante o Sinédrio. Esse cenário emoldurado pela narrativa da traição, que nós estudamos também por alguns domingos, e pela narrativa da negação de Pedro, que ainda vamos estudar em breve. Mas acompanhem então comigo os versículos que tratam da resposta do Filho de Deus, ou das respostas do Filho de Deus. Observem com atenção o texto. Veja aí, ele começa no versículo 62. Acompanhe aí na sua Bíblia o versículo 62. Nós vimos que Jesus está debaixo de um ataque de testemunhas falsas, e então o sumo sacerdote, no versículo 62, o sumo sacerdote Caifás, já estudamos esse personagem, já o apresentamos, os irmãos já sabem quem ele é, conhecem o perfil do caráter desse homem, a sua malignidade, o seu empenho constante, sempre nos evangelhos, para matar Jesus. Ele sempre aparece querendo matar Jesus, ou agindo de modo que provoque a sua morte. E nós vemos ele aqui, o sumo sacerdote Caifás. Ele se levanta, e o texto diz, e perguntou-lhe: nada respondes ao que estes depõem contra ti? O que esse homem está fazendo? Na sua maldade, na sua astúcia, no seu desejo de incriminar Jesus, ele quer que o Senhor diga alguma coisa. E por que ele quer que o Senhor diga alguma coisa? Porque qualquer coisa que o Senhor disser, ele poderá desvirtuar
e usar para atacá-lo. Sendo um homem do tipo que ele é isso que ele quer. Jesus guardar silêncio não é bom para ele. Ele quer que Jesus responda, porque Jesus respondendo qualquer coisa que ele diga, isso será usado contra o Senhor, porque este homem vai desvirtuar o sentido do que ele fala, vai de alguma forma usar as suas palavras para atacá-lo. O objetivo desse tribunal não é descobrir a verdade. Nós aprendemos que na filosofia do direito, que o alvo de um juiz, ou que o alvo de juízes, enquanto estão diante de uma causa para julgá-la, é a busca da verdade, que é chamada em direito de a verdade real. É até curioso isso, né? Essa expressão, né? A busca da verdade real. Nós diríamos no dito popular, a verdade verdadeira. Nós temos que encontrar a verdade verdadeira. Essa é a intenção de um juiz honesto, de um juiz justo. Mas não é isso que nós encontramos aqui, nesse tribunal. Esse grupo reunido para julgar não está na busca da verdade real. Esse grupo quer matar o réu. O alvo desse grupo, especialmente do sumo sacerdote, Caifás, é matar aquele que está preso e sendo julgado, e questionado, e acusado diante deles. Esse é o objetivo deles, é matar. E vão conseguir isso. Tanto que quando Jesus finalmente abre a boca e diz alguma coisa, imediatamente o sumo sacerdote se aproveita disso, para acusá-lo de um crime digno da pena capital. Vamos prosseguir então na leitura. O texto prossegue. Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, diz o texto, permaneceu calado. Não respondeu. Por quê? Eu gostaria de transformar esse sermão. Eu gostaria de fazer isso, de tomar essa licença, para transformar esse sermão numa descrição, a partir do exemplo do mestre, do que nós devemos fazer algumas vezes. Como nós devemos agir algumas vezes, debaixo de acusações falsas, debaixo da inimizade, dos ataques dos inimigos da fé. Como nós devemos nos comportar algumas vezes diante disso? Eu não quero só descrever para os irmãos, com cores um pouco mais vivas, e destacando alguns detalhes que muitas vezes nos escapam, quando nós lemos, e até a própria tradução faz o texto original perder algumas cores. Eu não quero só ressaltar essas cores, nem destacar essas cores que se perdem numa leitura superficial, e simplesmente narrar o episódio, acrescentando a ele algumas informações adicionais. Eu gostaria que esse episódio que estamos estudando, esse trechinho que trata das respostas do Filho de Deus, seja uma fonte de modelos para nós. Modelos em que sentido? Modelos para os momentos em que nós, como crentes, estamos debaixo ou sofremos injustiças, ataques, acusações, o rancor, o ódio, o desprezo daqueles que nos odeiam, daqueles que odeiam a nossa fé, daqueles que odeiam o nosso Salvador. Como nós devemos agir diante dessas pessoas? Nós temos aqui, nesse pequeno trecho, nós temos aqui informações sobre isso. Como nós podemos nos comportar nessas situações? É claro, muito provavelmente, Mateus não tem como objetivo criar isso. Ele está narrando a história. Ele está mostrando como o Filho de Deus agiu diante dessas situações, e ele quer provar que ele é o Filho de Deus ao agir desse modo, conforme nós veremos agora, daqui a pouquinho. Mas eu quero estender um pouquinho o objetivo de Mateus. Eu quero que os irmãos vejam o texto e observem no texto como o Senhor se comportava.
e extrair desse modelo exatamente isso, um modelo para nós. Vejam, quando o evangelista diz, no comecinho do versículo 63, Jesus, porém, permaneceu calado, existe uma meta apologética aqui. O que é uma meta apologética? O que é um alvo apologético? Mateus quer defender algo acerca de Jesus aqui. Ele quer evocar a ideia de que Jesus, de fato, é o Messias prometido. Mas como? Como essa expressão, Jesus, porém, permaneceu calado, como essa expressão pode encerrar uma defesa da messianidade de Jesus? Como? Como essa expressão, Jesus, porém, permaneceu calado, pode significar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias de Israel, prometido nas páginas do Antigo Testamento? Como isso pode ser usado com esse objetivo, com essa meta, com esse alvo apologético, como um alvo apologético, tendo um alvo apologético? Bem, se os irmãos olharem Isaías 53, 7, os irmãos que conhecem bem o Antigo Testamento, ou as porções mais conhecidas do Antigo Testamento sabem, que Isaías 53 trata do Messias, e vejam o que diz o texto em Isaías 53, 7. Abra sua Bíblia e veja. A gente não ouve mais barulho de Bíblia agora é só os irmãos digitando, então isso perdeu um pouco a graça, era tão gostoso escutar o barulhão das folhas, agora não tem mais, só digitação. Então digite aí Isaías 53, 7, veja o que diz. O texto diz assim sobre o Messias que viria. Isaías foi escrito 600 anos antes de Cristo. E o texto diz, Isaías 53, 7. Isaías foi escrito no século 8º, certo, Tiago? Século 8º antes de Cristo, né? Tem um professor de Antigo Testamento aqui. Isaías foi escrito no século 8º antes de Cristo. E o texto diz assim, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Percebem aqui? Agora, vejam o modo como Mateus evoca isso. Jesus permaneceu calado. Ele não fala. O sumo sacerdote diz, você não responde nada àqueles que fazem essas acusações contra você. E o texto diz, Jesus guardou silêncio, Jesus não disse nada, Jesus permaneceu calado. Por que esse detalhe? E aí nós nos lembramos de Isaías 53, 7, que é evocado pela narrativa de Mateus. O texto diz, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. É uma atitude messiânica. É o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Ele não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Dizem que as ovelhas não gritam quando estão morrendo, é verdade isso? Alguém já viu ovelha morrendo? Já viu, Fernando? Não? Você não foi criado na roça? Não. Foi criado aqui, na parada inglesa mesmo. É Atibaia, né? Mas lá não é roça também, né? Mas as pessoas que são criadas nesse contexto dizem, eu nunca vi, não sei, que as ovelhas elas não gritam quando estão sendo mortas. Elas ficam em silêncio. E essa figura é aplicada ao Senhor. Ele é humilhado, ele é acusado injustamente. Depois nós vemos a própria narrativa da paixão, que é sangrenta, e ele não abre a sua boca. É uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Então, queridos, essa pequena frase que aparece no versículo 63, Jesus, porém, permaneceu calado, essa pequena frase tem uma forte conotação, um forte apelo apologético. Mateus está dizendo, estão vendo?
Estão vendo o que está acontecendo aqui? Esse Jesus, diante do Sinédrio naquela noite, esse Jesus é o cumprimento da profecia de Isaías 53. Ele não abre a sua boca. Mas qual é o sentido desse silêncio? O que significa ficar quieto quando se sofre alguma injustiça ou alguma acusação? O silêncio pode significar muitas coisas, não pode? Não? O marido fala alguma coisa que a esposa não gosta. Ela fala assim: não vou nem responder. Qual é o sentido desse silêncio da esposa? Esse silêncio pode ser um protesto. Ela fala: isso que eu acabei de escutar não merece nem resposta. Eu não vou me dar o trabalho de responder isso que eu acabei de escutar agora. O mesmo pode acontecer com o marido. A esposa fala alguma coisa, ele fala: eu vou até sair de perto, não vou nem responder nada, porque não vale a pena perder meu tempo respondendo nada. Então são alguns momentos em que o silêncio tem uma conotação maldosa. Eu sei que os irmãos nunca fizeram isso, né? Mas vocês concordam comigo que há momentos em que o silêncio tem uma conotação maldosa? Sim ou não? Tem. Os filhos. O pai fala alguma coisa, o filho fica quieto. Não vou nem falar porque eu não quero despertar a raiva desse velho louco. Então, não vou nem falar nada porque não vale a pena, é só encrenca responder para esse... Tentar explicar alguma coisa para esse velho é perder tempo. Então eu não vou perder meu tempo fazendo isso. Então, às vezes, nós achamos que todo silêncio é virtuoso nessas horas, mas não é. Às vezes o silêncio é um gesto rebelde, não barulhento. Às vezes o silêncio é um gesto ofensivo, sem barulho. Será que é isso que Jesus está fazendo aqui agora? Será que o que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês, eu não vou nem perder meu tempo respondendo para vocês. Vocês são tão fracos e têm um entendimento tão pequeno, uma visão tão limitada das coisas, que eu não vou perder meu tempo tentando explicar, que vocês não vão entender nada. Será que é isso que o Senhor está fazendo? Será que é uma atitude de rebelião, de revolta, um protesto silencioso? Tudo indica que não. Além do Senhor estar cumprindo aqui a profecia de Isaías 53, 7, existe nesse silêncio de Jesus o enunciar, o revelar de uma postura presente no Antigo Testamento, que é própria do homem justo, que confia na atuação de Deus e na soberania de Deus. Deixa eu explicar isso melhor. No Antigo Testamento, nós vamos ver aqui duas passagens pelo menos. No Antigo Testamento, quando o homem justo se cala diante de acusações e perseguições injustas e cruéis, ele está com isso dizendo: olha, eu sei que a fonte dessa injustiça, que o controlador de tudo que está acontecendo, não é a palavra fonte, mas é o controlador de tudo que está acontecendo, é Deus. Deus controla tudo o que acontece. E eu cheguei num ponto de tanto sofrimento, em termos de sofrer injustiça, que eu deixo para Ele cuidar disso agora. Eu não vou mais defender a minha causa. Eu não vou mais me levantar para me defender. Chega, daqui para frente, o Senhor vai me defender. Eu confio na soberania dEle, e Ele responderá em meu lugar, e no tempo certo, Ele fará com que essa injustiça acabe. Da minha parte, eu desisto por aqui. Eu não prossigo mais. Eu não vou mais me levantar para responder e para me defender. Tudo agora está nas mãos de Deus.
Essa é a postura do homem justo em alguns momentos no Antigo Testamento. Vamos ver, bem depressa, irmãos, o texto do Salmo 38. Veja esse Salmo, Salmo 38. Veja que ponto o salmista chega aqui. Salmo 38, 12. Abra sua Bíblia bem depressa, digite aí na sua Bíblia eletrônica, Salmo 38, 12. Vejam a que ponto chega o salmista aqui. É um salmo de Davi. Não conhecemos precisamente a situação vital desse salmo, o momento que estava sendo vivido pelo poeta quando escreveu, mas o texto mostra que ele estava sendo perseguido injustamente. Ele estava cansado com isso, cansado disso. O texto diz, 12, Salmo 38, 12. Também os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim. E os que procuram o meu mal dizem coisas prejudiciais. O dia inteiro maquinam traição. 13. Mas eu, fingindo-me de surdo, não ouço, e fico como um mudo, que não abre a boca. Assim, fico como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Agora vejam por que ele faz isso. Versículo 15. Mas, Senhor, espero por ti. Tu, Senhor meu Deus, responderás. Qual é a atitude desse homem? Ele diz, chegou um ponto que não vale mais a pena eu me defender. Chegou o momento em que eu não tenho mais forças para continuar respondendo. Eu sei que Deus dará a resposta. Eu vou me calar. Irmãos, nós temos que aprender a fazer isso. Aqui, nesse silêncio de Jesus, existe uma mensagem eloquente. É a eloquência do silêncio. Ele diz, o Senhor responderá. Vocês já me ouviram, eu já me defendi outras vezes, diante de vocês, diante de inimigos como vocês conhecem minha mensagem, conhecem minha pregação, eu não digo mais nada. As acusações de vocês continuem a fazê-las. Deus responderá a cada uma delas no momento certo. O meu momento de falar acabou. Eu não falo mais. Não é uma atitude de protesto, é uma atitude de confiança. Eu sei que o Senhor julgará a minha causa. Nós, os crentes, temos que aprender com isso. Temos que muitas vezes adotar essa postura. Nós não temos adotado essa postura. Nós sempre respondemos, sempre. Outro dia um crente falou para mim, bateu, levou. Um crente falou isso para mim. Comigo é assim. Bateu, levou. Falou o que quis, como é que é o resto? Ouviu o que não quis. Que lindo. Até rimou, né? Rimou, mais ou menos. Essa não é a atitude cristã. A atitude cristã, ela envolve o ser tardio para se irar. Estava conversando com o irmão essa semana. Nós temos que subir a montanha da ira usando escada. Alguns usam elevador, sobem rápido. Num momento, lá no alto. É o pavio curto. Não é assim que funciona na Bíblia. O cristão na Bíblia é ensinado a ser tardio em se irar. Ou seja, nós temos que subir a montanha da ira usando escada. E temos que descer a montanha da ira usando um escorregador. Isso.
Alguém assobiou aí, né? É isso mesmo. Suba devagar e desça depressa. Ano passado eu fui num parque de diversões no Ceará, e existe um brinquedo lá, é o Beach Park. Existe um brinquedo que você sobe lá no alto, lá em cima, demora para chegar. E lá em cima você entra numa cápsula. E a cápsula fecha. E você fica lá dentro, fechado. Aí começa a fazer o barulho de um coração. Tum, 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 tum. Aí começa uma contagem regressiva. 3, 2, 1. Quando chega no 0, o chão embaixo de você abre. E você cai lá de cima. E vai escorregando e cai numa piscina lá. Eu fui umas 3 vezes lá, nunca mais fui o mesmo. Vocês estão vendo aí. Meu coração até hoje, nunca mais me recuperei disso aí. Caí lá de cima, nunca mais fui o mesmo. Depois já estava tudo arrebentado mesmo, voltei outras vezes. Né? Mas, assim deve ser o crente no lidar com a ira. Ele deve subir devagarinho as escadas, até chegar no topo. Às vezes chega no topo, mas ele não pode ficar no topo. Tem que descer depressa. Assim deve ser o crente no lidar com a ira. Mas muitas vezes, a resposta do crente à perseguição, à injúria, aos ataques injustos, deve ser de tal forma que imite o Senhor. Quando nós percebemos que o tempo de falar, o tempo de responder, o tempo de se defender passou. E é inútil, é perder tempo, é piorar a situação. O melhor então é fazer o quê? É ter essa confiança do homem do Antigo Testamento, que diz: Senhor, eu não respondo, o Senhor responderá. O Senhor controla a história, o Senhor controla a nossa vida. Eu não vou mais responder. Chegou um momento nessa situação, em relação a esse indivíduo, que eu vejo que não vale a pena prosseguir na minha defesa. Vejam essa mesma postura no livro das Lamentações. Veja o que diz. Vejam como esse silêncio tem razões teológicas, tem razões doutrinárias. Vejam. Lamentações, capítulo 3. Veja o que diz aqui. Veja o versículo 24. O escritor do livro viu afronta, viu agressão, viu injustiça. Ele testemunhou o saque de Jerusalém. E o texto diz em Lamentações 3, 24: digo a mim mesmo, isso no meio de toda esse desprezo, esse sofrimento, essa injustiça, esse ataque, digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Vejam o 28, que se assente sozinho e fique em silêncio, e fique calado, porque Deus o pôs sobre ele. Essa é a razão do silêncio. Eu reconheço, Deus colocou esse jugo sobre mim. Eu vou ficar em silêncio, porque Ele tirará esse jugo a seu tempo. Versículo 29. Que põe a sua boca no chão, é um gesto de humilhação, de auto-humilhação. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o seu rosto a quem quiser feri-lo. Suporte a desonra. Tudo em silêncio, sem responder. Por quê? Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não lhe agrada afligir nem entristecer os filhos dos homens. O silêncio tem uma causa. Eu sei que o Senhor está controlando isso, e que isso vai
passar. Texto de Pedro, em 1 de Pedro 2:23, nós aprendemos que o Senhor Jesus permanecia calado quando era injuriado. 1 de Pedro 2:23 diz isso. Ele permanecia calado quando injuriado, porque ele se entregava àquele que julga retamente. Essa era a razão dele permanecer calado. Então nós aprendemos aqui uma resposta de Jesus. É uma resposta silenciosa, mas que transmite uma mensagem. É uma resposta que não tem palavras. É uma resposta que não faz barulho, não emite sons. Mas ela transmite uma verdade importante. E a verdade é a seguinte: eu creio que Deus fará justiça. Ele um dia responderá. Ele controla todas as coisas. Ele controla tudo o que há, inclusive essa situação. E Ele agirá e falará no tempo certo. Da minha parte, eu já dei respostas o suficiente. Não tenho mais nada para acrescentar aquilo que eu já disse. Queridos, assuma isso em algumas situações. Não é certo viver debatendo. Não é certo viver batendo boca. Não é certo viver sempre respondendo e entrando em atritos e conflitos com essas pessoas. Não é certo isso. Nós temos aqui um exemplo do Senhor, temos que imitá-lo. Ele não abriu a sua boca. Faça o mesmo. O Senhor abriu a sua boca muitas vezes, quando foi injuriado, perseguido e atacado. Os apóstolos abriram sua boca muitas vezes, quando foram injuriados, perseguidos e injustiçados. Mas há um momento em que aprendemos que é melhor guardar silêncio. Não o silêncio da rebelião, não o silêncio da revolta, não o silêncio da agressão, mas o silêncio da confiança e da esperança. Eu sei que o Senhor falará no meu lugar. Mas as respostas de Jesus prosseguem. Vamos mais um pouquinho. O texto diz, no versículo 63, o texto diz assim: Jesus, porém, permaneceu calado, e o sumo sacerdote disse-lhe: ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que acontece aqui é uma situação em que o sacerdote, o sumo sacerdote, tenta colocar Jesus numa condição de ficar sem saída. Tenta deixar Jesus sem saída. Ele fala: olha, eu estou impondo um juramento a você. Eu imponho esse juramento, eu deixo você agora debaixo de juramento. E eu exijo que debaixo de juramento você diga se você é o Cristo, o Filho de Deus. A expressão Filho de Deus era uma expressão messiânica, não muito comum, mas era usada naqueles dias também. Muito pouco, mas era comum. Era presente naqueles dias. Essa linguagem para se referir ao Messias, o Filho de Deus. Você é o Cristo, o Filho de Deus, você agora está debaixo de juramento. Responda. Se Jesus não respondesse, ele seria acusado, porque não estaria respeitando o juramento que lhe foi imposto contra a sua vontade. E respondendo, seria acusado da mesma forma que foi, aliás, o que aconteceu. E aí vem o versículo 64. Jesus lhe respondeu. Vocês se lembram, quando eu falei para vocês, dos recursos gramaticais que Mateus usa para dar à narrativa as suas ênfases? Mateus é um repórter cinematográfico. Mateus, ele faz com que a narrativa se movimente, as cenas se movimentem. Ele usa recursos gramaticais para
criar esse efeito nos leitores. Às vezes Mateus usa uma palavrinha, a palavrinha idu, que significa vejam. E é como então a câmera do cinema, foi Mateus que inventou o cinema, eu falei para vocês. Mateus é o inventor do cinema. Então a câmera da narrativa faz com que o leitor olhe para um determinado ponto. Vejam, a multidão chegou. A câmera mostra a multidão. E às vezes Mateus usa um recurso, eu até brinquei aqui outro dia, falando que é o zoom. O zoom. Né? Z-O-O-M. Zoom. O que é o zoom? Vocês estão mexendo com as câmeras aí. Dê um zoom aqui em mim. Não chega muito perto porque a imagem não é muito agradável, talvez. Né? Isso aí é um zoom. Depois vocês vejam na filmagem. Isso é um zoom. O que é um zoom? É uma aproximação. Quando você quer enfatizar algo. Como Mateus, na narrativa, ele faz o zoom. E quando o zoom é usado? Quando vocês estão assistindo filmes, quando o zoom é usado? O zoom é usado quando eu quero enfatizar alguma coisa, não é? Tem alguém falando e essa pessoa que está falando começa a chorar. O que acontece então? A câmera vai chegando perto e mostra as lágrimas da pessoa. O zoom serve para isso, para chamar a atenção para um detalhe. E Mateus foi o inventor do zoom. Talvez não tenha sido inventor, mas ele usa esse recurso através do modo como ele usa as palavras. Por quê? Porque até esse momento, Mateus está usando um tempo verbal no grego, que nós não temos em português, que é o auristo. E a narrativa está sendo no passado. Jesus permaneceu calado, o sumo sacerdote falou, mas agora, quando nós chegamos no versículo 64, Mateus não usa mais o auristo, que seria o nosso tempo passado. Aqui ele usa um presente, que é chamado de presente histórico. A tradução correta seria, Jesus responde. Não é passado, é presente. Por que Mateus diz, Jesus responde? Porque ele deixa de usar o auristo e usa o presente histórico. Por quê? Porque ele quer trazer a resposta para perto. Ele quer usar o zoom. E por que ele quer usar o zoom? Por que ele quer trazer a resposta para perto? Porque aqui nós temos o auge desse parágrafo. É o ponto alto. O que vem agora é o ponto alto. Agora, se tivéssemos fundo musical, seria o auge da música. Tinha que ter fundo musical agora. Tinha que ter. Na hora de ler isso aqui agora, tinha que a música crescer. Daniel tinha que ir lá no piano e fazer a música, aquela orquestra. Tinha que ter um teclado com aquelas orquestras, né? Fazer a coisa crescer. É o ponto alto, é o auge da história. Mateus joga o zoom e a música cresce. Momento solene da narrativa agora. É o presente histórico, trazendo para nós, para perto de nós a resposta, para que nós ouçamos o que ele vai dizer agora. Vamos ouvir. O texto diz, Jesus responde, tu o dizes. O que significa isso? Alguns pensam assim. Quando Jesus disse, tu dizes, ele estava lavando as mãos. Tipo assim, quem está falando isso é você. Eu não falei nada. Quem falou foi você. Mas não é esse o sentido disso. Quando ele diz, tu o dizes, ele está dizendo, é isso mesmo, é isso o que você falou. Ele usou a mesma expressão com Judas no versículo 25. Judas falou, sou eu, Senhor. Ele falou,
tu dizes. É isso mesmo, é você. Essa expressão tu dizes significa isso. É exatamente o que você falou. Mateus aproxima o seu leitor do Senhor, da resposta do Senhor, e faz o leitor ouvir com todas as letras enfaticamente. É exatamente isso. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. E essa confissão, essas palavras, tu o dizes, são colocadas em Mateus com todas as cores, com negrito, com maiúsculas. Ele quer enfatizar essa resposta. Jesus é o Filho de Deus. Ele está dizendo isso. Mas notem, a sua resposta prossegue. Na sequência da resposta você vê, contudo, Jesus diz, contudo. Por que ele diz contudo? Porque há um contraste aqui. Que contraste? O contraste é o seguinte. Ele diz assim: de fato, você diz isso, que eu sou o Filho de Deus. Tu o dizes. Agora, tem algo que eu vou dizer. Sim, você disse algo, e é isso mesmo. Mas agora, daí o contraste, existe algo que eu vou dizer que você não disse. Existe algo que você não disse, e que agora eu vou dizer. Prestem atenção no que ele diz agora. E o que ele diz agora é importante, porque afeta diretamente os seus oponentes. Ele diz duas coisas. Primeiro, de agora em diante, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso. Primeira coisa que vocês têm que saber. Vocês disseram que eu sou o Messias. Vocês disseram isso, e é verdade. Agora ouçam o que eu vou dizer. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: vocês verão daqui para frente o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Sabe o que significa? Que esse poder de vocês, essa autoridade de vocês, essa posição de vocês, isso tudo vai mudar. Eu aqui estou como réu, eu aqui estou humilhado, eu aqui estou sendo desprezado e injustiçado, eu aqui estou sofrendo nas mãos de vocês. Mas lembrem-se de uma coisa: essa situação vai se inverter. Vocês verão o Messias que vocês disseram que eu sou. Vocês verão o Messias, ele sim, sentado à direita de Deus, e ele julgará vocês. Essa situação não vai ficar assim, essa situação vai se inverter. Haverá mudança total. Não pensem que este é o fim da história, porque este não é o fim da história. Vocês verão daqui para frente, eu que estou sendo humilhado, ser exaltado, e vocês que se exaltam e se colocam como juízes, vocês sendo humilhados. O Senhor Jesus, quando diz isso, quando diz essas palavras, no versículo 64, dizendo, vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, ele está trazendo para a memória dos seus ouvintes o Salmo 110. Quem sabe o que diz o Salmo 110, 1? Vocês se lembram? O que diz o Salmo 110, 1? Assenta-te. Vocês se lembram? Não estão lendo a Bíblia durante a semana? Não estão lendo a Bíblia durante a semana? Assenta-te à minha direita. Quando Jesus disse, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus, ele estava trazendo à cabeça do sumo sacerdote e das demais autoridades este salmo. Assenta-te à minha direita. Mas como termina o versículo? Como termina o versículo? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Sim, é isso mesmo. Eu sou o Messias, você disse isso. Mas eu vou dizer uma coisa que você não disse. Daqui para frente, as coisas vão mudar.
Hoje vocês estão num trono, eu estarei amanhã. Hoje vocês estão sentados com poder, vocês não sabem o que é poder. Vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado do Todo-Poderoso. Lembram desse salmo? Lembram do que o salmo diz? Isso acontecerá. Isso está acontecendo. Isso está prestes a acontecer. E o Senhor esmagará vocês debaixo dos meus pés. Há algo ameaçador nessa resposta de Jesus. Mas ele prossegue. Ele não diz só isso. Ele vai além. Ele diz o seguinte no versículo 64, na parte final: vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, e mais. Ele diz, vindo sobre as nuvens do céu. Aqui ele já não fala do Salmo 110. Aqui ele fala de Daniel. Daniel no capítulo 7. Vejam o que diz o texto. Daniel 7, 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14. Veja o que diz. Daniel 7, 13. Esse eu quero ler com os irmãos. Veja o que diz. Jesus trouxe a lembrança dos seus oponentes, o Salmo 110, 1 e Daniel 7, 13 e 14. Vejam o que diz. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho do Homem, a expressão que Jesus usa, vinha nas nuvens do céu. É exatamente o que Jesus fala. Ele traz a lembrança dos seus oponentes, o livro de Daniel, no capítulo 7. Mas vejam a sequência. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. 14. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal, que não será destruído. Porque Jesus trouxe à memória deles essa passagem? Porque Jesus queria lhes dizer o seguinte: vocês pensam que governam? Vocês pensam que por serem líderes políticos desse país, essa situação é uma situação definitiva? O poder de vocês é ilusório e passageiro. O Filho do Homem um dia terá o governo sobre toda a terra. Vocês verão ele descendo dos céus, como diz Daniel. E a ele será dado o domínio sobre todas as nações do globo. Todas. Vocês verão isso. Eu sou o Cristo, sim. Vocês disseram isso. Mas algo que vocês não disseram que eu vou dizer. Um dia, os papéis estarão invertidos. Eu estarei sentado num trono, julgando vocês e esmagando vocês debaixo dos meus pés. E eu estarei governando, e não vocês. Essa é a resposta do Senhor. Vocês viram qual foi a reação do sumo sacerdote? Rasgou suas vestes, irado. Nós aprendemos e veremos isso no próximo sermão. Mas a resposta do Senhor é uma resposta que aponta para os inimigos e diz: espere e veja. Meu Deus, que resposta é essa? É a resposta que temos que dar também. Muitas vezes chegamos num ponto em que temos que nos calar e não dizer mais nada, mas mesmo assim nossos inimigos crescem, se levantam, nos obrigam a uma resposta. Então mais uma vez temos que imitar o nosso Senhor e dizer: vocês agora me humilham, me desprezam, me julgam e riem de mim. Mas isso vai passar. As coisas vão se inverter. Espere e veja. A vida é tão curta. Vocês se sentam nos seus tronos e zombam de nós. Vocês acham que esse trono de zombaria, de perseguição e de oposição em que vocês sentam é um trono perene? Não é.
Esse trono é uma sombra, é um trono passageiro, é um trono que não vai perdurar. Mas vocês um dia estarão diante do trono verdadeiro, do Rei verdadeiro. Vocês estarão diante desse trono um dia. Sim, estarão. Esperem e vejam, não vai demorar muito. Vocês verão aquele de quem vocês riem, sentado no seu trono, julgando vocês. Hoje vocês o julgam e balançam a cabeça quando ouvem falar dele. Naquele dia, ele os julgará e balançará a cabeça quando olhar para vocês, e os desprezará, e os humilhará, e os destruirá. Esperem e vejam. Você pode dizer, pastor, mas a resposta é muito ameaçadora. Muitas vezes, irmãos, chega ao ponto em que o ensino do arrependimento e o apelo do arrependimento chega ao fim. O Senhor Jesus olhou para aqueles homens: eu não vou mais apelar para que vocês se arrependam. Eu não vou mais pedir, suplicar para que vocês me ouçam e se arrependam. Não. Agora, somente façam isso. Esperem e vejam. Essas são as respostas do Filho de Deus. Nós temos que aprender com elas. Deus tem que nos dar sabedoria para saber o tempo certo de usá-las. Deus tem que nos dar sabedoria para que saibamos o tempo certo de parar de falar. Deus tem que nos dar sabedoria para que saibamos o tempo certo de dizer: esperem agora e vejam. Deus tem que nos dar discernimento para saber com que tipo de oponentes estamos lidando. Quando chegar o tempo de não instarmos mais pelo arrependimento, mas dizermos: esperem agora. Não há mais nada a dizer, não há mais nada a acrescentar. Simplesmente esperem agora e vejam. É a resposta da ameaça, é verdade, mas é também a resposta da nossa esperança. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto, pelo ensino de Jesus que emana dele. Obrigado porque nesse texto nós vemos o Senhor lidando com seus oponentes e lhes dando respostas. A resposta do seu silêncio, a resposta que aponta para uma mudança total na situação. Ó Deus, que nós tenhamos discernimento, entendimento e sabedoria para saber quando dar essas respostas, para que nós não joguemos pérolas a porcos, para que nós não sejamos insistentes com aqueles que são constantes em dizer não e em desprezar a sua palavra, o seu ensino, o seu evangelho, o seu Cristo. Dá-nos entendimento para saber o momento de dizer, de parar de instar pelo arrependimento dessas pessoas. Ensina-nos a saber quando parar de falar e quando dizer essas coisas que aprendemos. Pedimos isso e pedimos por aqueles inimigos que porventura nos ouvem, para que diante dessas coisas o seu coração seja tangido por temor e eles se voltem para o Senhor, arrependidos, e se curvem diante dos pés do Filho do Homem, que reina e reinará sobre as nações. Em nome dele é que pedimos, amém.